Boa noite. Eu acho que eu estou ao vivo. Boa noite. Eu sou Camila Cardoso, fisioterapeuta. E essa live, boa noite, Sol, tudo bom? Solange está sempre presente, obrigada. Bom, eu vou começar me apresentando, que vai ficar gravado, então quem não me conhece, eu sou Camila Cardoso, fisioterapeuta, e junto com o Regi Martins a gente fez esse canal Tchau Hérnia para poder orientar, tirar dúvida, puxar a orelha e tá sempre aqui junto para que a gente possa ajudar as pessoas com hérnia de disco. Boa noite, Silvia. E essa live, eu estava conversando com o Regi e surge muitas dúvidas. Apesar que vocês não escreveram muitas dúvidas, eu achei que ia chover dúvidas. Mas o Regi tem um monte de pergunta ao longo desses anos de Tchau Hérnia. Antes de vir para o Instagram, nós já tínhamos lá o nosso canal no YouTube, depois no Facebook. Então, ao longo desses anos aí, o Regi foi anotando uma série de dúvidas e eu também trouxe algumas dúvidas do meu dia a dia na clínica, tá? Então, essa live vai ser sobre dúvidas. Eu tenho aqui já uma série de perguntas, mas ao longo da live, ao longo desse nosso bate-papo, vocês podem mandar dúvida, questionamento. Ah, meu médico falou tal coisa, meu físio faz tal coisa. Eu não vou falar nem certo e errado, mas eu vou falar sobre o meu posicionamento em relação a determinada situação, ou caso você tenha uma dúvida sobre tal coisa, posso fazer, Camila? A gente também vai conversar sobre isso, tá bom? Então, pessoal, comece a chamar seus amigos, comece a chamar seus familiares para a gente poder levar essa live a muitas pessoas, para que a gente possa, ao longo deste tempo aí, tirar o maior número de dúvidas. Então, começa aí a acionar os seus amigos, passa essa live aí para todo mundo. Eu vou enviar aqui também, ó, pro pessoal aqui do Tchau Hérnia, para lembrá-los. Eu acho que o pessoal deve estar tudo dormindo, não é verdade? Vamos tentar, vamos ajudar aí a levar essa live para um monte de gente? O que vocês acham? Aciona aí os coraçãozinhos. Sol, você que tá aí firme e forte, bora lá. Silvia, vamos lá, vamos ajudar a gente trazer mais pessoas para cá para poder tirar o maior número de dúvidas, ok? Então, os comentários vão ficar abertos para vocês poderem aí colocarem suas dúvidas e ao longo eu vou falando já das minhas dúvidas aqui. Coraçãozinho! Obrigada! Vamos lá? Então, ó, a primeira dúvida aqui. Quem tem hérnia de disco está condenado a nunca mais poder fazer leg press, hack machine, agachamento? E essa mesma pessoa que além da hérnia de disco, que teoricamente não pode fazer essas coisas, ela também tem condromalácia, lesão meniscal e pata de ganso, tendinite, imagino eu, de pata de ganso. Ele só colocou pata de ganso. Essa dúvida é do Augusto Pinheiro. E vamos lá, pessoal, quem tem hérnia de disco não está condenado a nada. A hérnia de disco é uma condição atual daquela pessoa. Não quer dizer que ela não vá mais fazer nada a partir daquele diagnóstico, tá? Pode ser, Augusto, que no início desse seu diagnóstico, dependendo do grau da sua dor, você não vai fazer esses movimentos.
mas depois, com os exercícios em progressão, quem me conhece, quem do grupo Tchau Hérnia já conversou comigo, sabe que eu sou super adepta aos exercícios, ao movimento, porque o nosso corpo precisa de movimento. Nós, seres humanos, fomos feitos para se movimentar. Então, assim, estar condenado a não agachar, me conte uma coisa. Como que você vai na privada da sua casa ou de qualquer outro lugar e vai sentar? É um agachamento. Então você não vai deixar de fazer o agachamento. Você vai ter uma progressão de exercícios, uma progressão não só dos exercícios, mas também conforme você vai progredindo na sua atividade, você vai regredindo na sua dor, tá? E é interessante, no seu caso, Augusto, você entender, porque ó, você tem vários problemas no joelho, condromalácia, lesão meniscal e tendinite na pata de ganso, tá? São condições que é sobre sobrepeso, sobrecarga, exercícios de alto impacto, todas essas condições podem vir trazer esses problemas para o seu joelho. Então é interessante que você faça uma avaliação postural, compreenda por que você tem tanta coisa aí no teu joelho. Provavelmente a sua hérnia de disco pode ter sido ocasionada através desses problemas aí no joelho, que dá um desequilíbrio muscular, um desequilíbrio postural, tá? Mas não, você não está condenado a não fazer mais esses exercícios, tá? Qual que é? Leg press. Pessoal, tudo faz com parcimônia e tudo faz a partir do limite do teu corpo. Se você está pronto para aquele exercício, se você está pronto para fazer aquele movimento a partir já de um passado de exercícios, tá? Você vai fazer, e talvez você vá fazer com menos peso, com menos repetição, talvez com menos inclinação. Você vai para um exercício educativo para depois ir para a máquina, tá? Então, condenado não, tá? Precisa fazer exercício, ok? Gente, muitas pessoas. A Carol tá aí, mas a Carol tinha uma live hoje. Beijo, Carol, lá dos Estados Unidos, seja bem-vinda. A dona Marizinha, Antônio, Amar, Redivo, Spalt Brasil, sejam todos bem-vindos aqui. O Tchau Hérnia é um canal meu e do Regi Martins, e nós estamos aqui para orientar, para poder trazer conforto, trazer opções, e nunca um herniado está condenado, ok? Vamos para a próxima. Por que acontece as contraturas? O Paulo do Amazonas que fez essa pergunta. As contraturas, elas sempre acontecem por sobrecarga, por um movimento abrupto e o teu músculo não voltou à condição normal, tá? Então, geralmente vai haver uma contratura. Você tá correndo e de repente você aumenta teu passo, o músculo estica, não retorna ao comprimento normal e aí há aquela contratura, tá? Aí, repouso, mas esse repouso, pessoal, é de 1 ou 2 dias no máximo, e dependendo dessa contratura, tá? Músculos muito grandes, quadríceps, isquios tibiais, ou seja, anterior de coxa, posterior de coxa, costas, aí sim, que é lugares aonde a gente acaba tendo mais números de contratura, ok?
Caso contrário, uma dor que parou o movimento e logo passou, não é para fazer repouso. Nosso corpo precisa de movimento. Ó o Regi Martins aí, Dona Fátima, o Zelote, sejam todos bem-vindos. Outra dúvida, já tomei todos os remédios e nada melhora. Bom, a gente aqui no Tchau Hérnia, tanto eu como o Regi, a gente sempre fala sobre a medicação. Eu não sou contra nenhum medicamento. Eu acho que sim, tem que haver medicação quando há problemas extremamente graves. Ninguém tá aí para sentir dor, mas precisa ter o quê? Precisa ter consciência que a tua vida dali para frente tem que mudar. Você vai ter que adquirir novos hábitos. Ficar sedentário, sem fazer nenhuma atividade, não dá mais, porque foi essa condição que te trouxe a hérnia de disco, tá? Então, é necessário, sim, medicamento, mas não só medicamento. Então, talvez seja isso. Você tomou todos os medicamentos esperando só que os medicamentos resolvessem e não fez mais nada além disso, tá? O medicamento é para quê? Para diminuir a sua dor e você ter vontade e você ter disposição para começar, para criar novos hábitos. Então, todos os remédios do mundo não vão funcionar. Remédio mais movimento, sim, tá? E o remédio é sempre por uma curta duração. Claro, pessoal, tem as suas exceções. Tem pessoal que acaba tomando aí remédios por longos anos. Ok, é necessário, mas essa pessoa ela já mudou de hábito, já fez tal coisa e ainda precisa do medicamento, não se culpe, ok? Essa medicação tá te trazendo benefícios e tá proporcionando a você a possibilidade dessas mudanças de hábitos, ok? Então, tomou todos os remédios, mas começou a atividade física? Falou aqui no Tchau Hérnia com a gente? Já sabe os 3 exercícios mágicos introdutórios do nosso método? Pensa nisso, só medicamento não resolve, ok? Deixa eu anotar aqui as que eu falei. Tenho dores quando me levanto pela manhã. Quem falou isso foi o Lúcio Roberto do Espírito Santo. Geralmente, quando nós temos uma condição crônica, pela manhã nós temos mais propensão a ter dor, tá? Isso chama-se rigidez articular, porque como nós ficamos numa posição horizontal, toda a nossa circulação, todo o nosso sistema, ele entrou num equilíbrio, ele fez ali um processo de homeostase com todas as nossas... onde, pessoal, não tem essa pergunta, mas eu já vou engatar nisso, tá? O sono, a qualidade do sono é primordial, porque é nesse momento que que o nosso corpo vai fazer todo o equilíbrio, é onde o rim vai filtrar tudo que tem que filtrar, o fígado vai metabolizar, porque durante o dia nós estamos gastando, durante a noite nós estamos, então o nosso corpo ele está preocupado com as funções que precisam ser equilibradas para que depois haja o gasto no dia seguinte, tá? E por que de manhã você tem dor? Porque você ficou sem movimentação, as suas articulações elas não se lubrificaram durante um período, ok? Apesar de estar havendo ali toda uma movimentação, mas quando a gente acorda e logo já vai levantando, você vai sentir essa dor, mesmo porque você saiu da posição horizontal, foi para a posição vertical, a pressão por si só já faz uma tensão, um peso na vértebra, e a hérnia de disco acontece como? Na pressão, né? Ela vai ali e vai apertar ali o disco articular, certo? Já vou engatar uma outra pergunta que tem aqui,
Por que que a água é importante para quem tem hérnia de disco? O disco articular, ele é cartilaginoso, tá? A cartilagem é formada, gelatina, pessoal. O que que gelatina é formado? Daquele pozinho e de água, certo? Esse produto cartilaginoso, ele também é constituído, a maior parte dele, de água. Por isso que é importante que haja hidratação ao longo do seu dia. Por isso que nutricionistas, médicos, endócrinos falam da importância da água, tá? É que a gente sempre pensa nessa coisa da água quando tá fazendo uma dieta, pensa na pele, mas ela também hidrata os seus discos articulares. Quanto mais o seu disco articular tiver hidratado, menos chance de você criar ou acentuar ou aumentar a condição da sua hérnia, tá? Gente, boa noite, o Augusto. Eu acho que eu respondi a sua pergunta, Augusto. Põe aí se foi você que perguntou do leg press, eu repito. Celso, Aguiar, Tag 9, boa noite, pessoal. Ângela Ferraz, senhor Regi, o presidente aí do grupo. Bom, pessoal, eu tô fazendo essas dúvidas que já estavam aí, algumas pessoas escreveram, Reginaldo aí no seu arquivo confidencial do pessoal aí de 2, 3 anos de Tchau Hérnia aí, mandando para ele, fez um resumão das dúvidas, passou para mim, e aí muitas pessoas também escreveram no meu particular, tá? Mas quem tiver dúvida pode mandar aí também. Então, qual a função da água? A da função da água foi a Maria Albertina de São Paulo. Qual a melhor hora para o herniado se exercitar? Esse é do Jorge Paulo de São Bernardo. Pessoal, a melhor hora do herniado, do não herniado, é a hora que você tiver, tá? Não fique preso a uma determinada hora. Eu, por exemplo, não funciono bem à noite. Eu amo fazer exercício pela manhã. Mas, se a minha manhã não conseguir fazer exercício, se a minha manhã foi super agitada, se a minha não conseguir fazer, eu vou fazer quando dá, tá? Então não há antigamente dizia-se que era importante fazer atividade física logo ao acordar. Pessoal, caiu por terra. Você faz atividade física quando você tem tempo, quando você se sentir bem, né? Eu, por exemplo, prefiro fazer de manhã. Ah, Camila, você não faz outro horário? Faço à noite, quando não consigo fazer de manhã. Ah, você gosta? Não, mas eu faço, porque tem que fazer e pronto. Augusto, foi você que perguntou, né? Primeiro, quem tem hérnia de disco não tá condenado a nada, tá? É só uma condição, e essa condição, se você fazer tudo certinho, vai mudar. No teu caso, Augusto, não só é a hérnia de disco, né? Você tem aí todo um joelho, vamos dizer aí, também bastante complicado. Tem condromalácia, tem lesão meniscal, tem tendinite na pata de ganso. Então, para você, é importante, além da hérnia de disco, então é importante que você, primeiro, faça uma avaliação postural e compreenda o porquê desses desgastes no seu joelho, porque todas essas patologias advêm de desgaste. Você fazia atividade de alto impacto, você estava no sobrepeso, pegava pesado na academia, enfim, tem uma série de fatores aí que você precisa reavaliar e compreender o porquê desse desgaste. Talvez, não te conheço, mas a sua hérnia de disco provavelmente veio desse desequilíbrio, tá?
aí no seu joelho, porque você acaba criando uma outra postura, porque aquele joelho dói, ou porque aquele andar tá difícil, então você acaba mudando e muda toda a estrutura da sua coluna. Mas agachamento, leg press, tudo é uma questão de progressividade nos exercícios físicos, tá? Claro que você não vai partir da onde você parou. Você vai ter que dar uma regredida, talvez no momento de crise, no momento crônico, agudo, você não vá fazer esses exercícios, mas você vai fazer exercícios que vão levar a você a esses equipamentos. Você vai fazer educativos que vão te levar a esses equipamentos. Quando você chegar nesses equipamentos, nessa progressão, você não vai usar pesos altos, você não vai fazer muitas repetições, você vai adaptar o seu corpo àquele momento e àquela máquina, tá? Espero que eu tenha tirado sua dúvida e você não é condenado, ok? Você está mudando a tua forma de pensar, a tua forma de agir e a tua forma de compreender a situação, tá bom? Vamos lá, o Dias, boa noite Dias, boa noite Anne. Protusão discal L5-S1 calcificada, esse é meu diagnóstico. Tem 60 dias do seu diagnóstico, é isso? Ou tem mais coisa? Tá. Sim. Dias, só me coloca uma coisa aqui. Mais de 60 dias que você tem esse diagnóstico ou alguma outra coisa? Tem dor há mais de 60 dias? Não consigo fazer nada? Dá uma completada aí que eu termino pra você. O Regi tá colocando aqui que ele desaconselha. Pessoal, tudo é uma questão de ter claro na sua cabeça a condição inicial para a progressão. Você não vai continuar fazendo coisas que você estava fazendo quando surgiu a dor ou quando você recebeu o diagnóstico, tá? Então, o Regi, ele desaconselha logo quando você aparece aqui no grupo, quando você fala da sua situação, tá? Mas isso não é uma condição para sempre, é uma condição atual. Você vai progredir e você vai voltar a fazer, mas é tudo uma questão de ajuste para o seu novo momento, ok? Outra coisa que é importante, pessoal, quem tem hérnia, que a maioria tá aqui que tem hérnia, tenho certeza, é compreender que é uma condição. O nosso corpo, ele faz adaptações, ele faz reabsorção, ele faz de forma que aquilo não incomode. Claro que esse tempo demora essa condição. E se nós, na condição de herniado, fazer a nossa parte, essa condição vai ser mais rápida. Ah, Camila, então a hérnia vai acabar? Vai sumir? Não, ela não some, mas o entorno, a musculatura vai fazer com que aquela hérnia seja menos pressionada, tá? Bom, vamos lá. Tá, então o Dias, ele teve o diagnóstico de na L5-S1 e tem há 60 dias está na crise, andando com muita dificuldade. Dias, tem algumas coisas que você precisa levar em consideração, tá? Você era sedentário ou praticante de atividade física enlouquecedor, tá? Porque nós temos as extremidades. A gente tem que procurar sempre o meio, tá, pessoal? Não é nem ficar sem fazer nada e também não é fazer tudo. A gente tem que procurar o meio. Não sinto dor, mas muito incômodo na lombar. Mandou fazer compressa de água quente. Estou tomando remédio para nervos. Tá. Dias, eu não sei se você já está aqui há muito tempo conosco, mas nós temos 3 exercícios introdutórios que é para ciático, é para dor lombar inicial e
olha, faz milagres. Quem já passou por esses introdutórios, diz aí, põe aí no depoimento que de fato eles são muito bons, tá? Qualquer coisa, deixa no comentário, fala: Regi, os meus introdutórios, ele manda pra ti. O Regi é nosso presidente aqui, é o nosso administrador, ok? Então, se tem 60 dias dessa dor, avalie o que te levou a essa dor. Seu trabalho era um trabalho pesado, altamente repetitivo. Vamos supor, eu tirava uma peça daqui e punha aqui, tirava uma peça daqui e punha aqui, ficava o dia inteiro fazendo isso. É altamente repetitivo, lesivo, tá? Ou pegava saco de cimento, levava para o caminhão, pá, né? Fora a gravidade, fora esse peso, e calcula como que a tua coluna ali tá trabalhando. Então, assim, pessoal, nada aparece por acaso. Então tem que reavaliar o que você fazia antes, há quanto tempo você começou a sentir esses sintomas. Geralmente as pessoas não vão atrás logo no início, acha que vai passar, toma um Dorflex aqui, põe uma bolsa de água quente ali e beleza. Tem que reavaliar isso. Se você era sedentário, tem que fazer atividade física, mas espera, você não vai começar agora a correr, não vai ser maratonista agora. Você vai começar do início. Exercícios são exercícios com baixíssimo impacto, exercícios que trabalham muito a respiração e exercícios que trabalham demais a consciência corporal, tá? O Tchau Hérnia tem um programa todo feito para isso, do início pro meio e pro fim, tá? Tá lá na bio o link para adquirir, tá? Esse programa, essa metodologia que eu e o Regi desenvolvemos, porque lá a gente não trabalha só o corpo, a gente também trabalha a mente, tá? Bom, tirei a sua dúvida, do Dias, tá? O Antônio já estava com a coluna lombar inflamada e para piorar caí 2 vezes de nádegas, glúteo no chão. Todo trauma é inflamatório, não tem o que fazer. Se você já tem aquela região que já estava machucada, já tinha processo inflamatório, caiu, é como se você tivesse uma feridona com casca, tava fazendo a casquinha, aí você foi lá e tirou a casca, começa tudo de novo, tá? Veja as causas aí, avalia essas causas das quedas, tá? 2 quedas, tá perdendo muito equilíbrio, tá tropeçando demais. Presta atenção, reavalia, tá? Entenda o porquê dessas quedas. E gelo, tá? Eu sou adepta ao gelo, pra mim, pra dor aguda e pra dor crônica também, apesar de muitos estudos falarem, mas tem muitos estudos que afirmam, e eu sou dessa corrente, não estou falando que é certo, ok? Mas eu sou dessa corrente, eu uso gelo pra tudo, tá? Até pra contratura. Alguém aqui dos 60 dias que o médico pediu pra pôr água quente. Põe água quente, vai relaxar o músculo, vai ali te dar um conforto, mas se você não tentou gelo, tenta gelo, tá? Eu acho que você vai ter um resultado muito melhor. Tenho 3 pacientes que não conseguem trabalhar com gelo, tá? Essas ou não fazem nada ou põem compressa quente, mas elas ficam piores, tá? Então, cada caso é um caso. Pra mim, eu uso gelo e recomendo para os meus pacientes, tá? Certo, Antônio? No seu caso, gelo, presta atenção na sua marcha, tá? Quais foram as condições que levaram você a cair 2 vezes e faz aí todo o ritual do Tchau Hérnia, ok? Bom,
Estava em hospital público por causa do corona, não fui no médico, e depois de mês aconteceu isso comigo. Será que por causa disso? Peraí que eu perdi aqui. Senti nada nas costas. Em abril fui atropelada. Sim, pode ter acontecido desse atropelamento, tá? Todo trauma que ocorre faz um processo inflamatório. Eu não sei exatamente em que altura que bateu e qual foi a velocidade, enfim, mas houve aí um desequilíbrio abrupto e pode sim ter causado aí essa condição, tá? Mas também pode ter aí, você já tinha uma condição de hérnia e esse trauma só acelerou e intensificou o processo, ok? E sim, deveria ter ido. Eu entendo o caos dos hospitais, isso acabou atrapalhando muitos diagnósticos, mas agora pensa daqui pra frente, tá? Não pensa mais o que aconteceu, pensa daqui pra frente, ok? Sempre que tenho dores fortes, coloco minha bolsa de ervas. Aprendi com o Regi. Também é uma boa solução, é quentinha, é gostosa. O quente, pessoal, sempre dá uma sensação mais agradável, tá? Mas o quente, ele não chega no ponto da dor, tá? Mas a sensação entre o quente e o gelado é melhor, é mais gostoso. Mas pro efeito da dor, eu prefiro o gelo, tá? Não que eu goste de ficar com o gelo, eu preferi uma bolsinha bem quentinha, mas eu prefiro pra dor gelo. Ó, vão passando aí, eu vou também pondo aqui, ó. Quando a hérnia é extrusa, posso ir pra cirurgia? Pessoal, a condição de cirurgia é uma condição que você tem que apresentar sintomas neurológicos, tá? Não só a dor, mas sintomas neurológicos, tá? O Regi tá pondo aqui, conforto muscular, mas o gelo é para dor e pancada. Regi, mas eu também, pra condição de dor, o gelo pode ser para conforto muscular. Eu só recomendo pescoço, eu uso gelo, mas eu recomendo para a maioria das pessoas colocarem quentinho aqui, porque é muito próximo da cabeça e as pessoas acabam não sentindo tanto conforto, tá? Em relação, quando estou usando gelo, isso, gelo 20 minutos, protege a pele com um paninho bem fininho para não queimar a pele, tá, Dias? Bom, cirurgia. Não é porque você tem uma hérnia extrusa que você vai à cirurgia. Eu tenho paciente com hérnia extrusa que não foi à cirurgia. Se eu não me engano, do Regi era também. O Regi foi meu paciente, para quem não sabe, há 7 anos atrás, ok? Foi daí que começou tudo. Então, assim, ter hérnia extrusa não significa que você vai para cirurgia. E também já vou engatar uma outra, que não significa que você vá para uma cadeira de rodas. Mas sim, há as duas possibilidades, ok? Mas isso não é via de regra, ok? Então vamos lá. Para a cirurgia, você precisa ter alguns sintomas muito presentes. Problemas neurológicos, problemas de esfíncter, não controlar xixi, não controlar fezes, tá? Não conseguir mais ficar em pé, ficar com o pé bobo. Isso são condições que podem te levar à cirurgia, não apenas o quadro de dor. E por essas mesmas razões também pode para uma cadeira de rodas, ok? Mas isso não é regra, isso é exceção. A gente tem que lembrar que é a menor fatia dos herniados que vão para uma cirurgia, tá? Precisa usar recursos anteriores, precisa mudar
todo o seu mindset. Você tem que ter um mindset mudado, pessoal. Criar condições favoráveis. Era o que eu falava sempre pro Reginaldo. Regi, se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai continuar com a sua hérnia. Você tem que mudar os seus hábitos. Foi aí que ele emagreceu, foi aí que ele começou a atividade física e ele tá aí, firme e forte. Era, né? Era extrusão, era. Olha lá, ele tinha protusão de L4-L5, extrusão de L5-S1 e de brinde aí uma estenose do canal medular. Ele era assim, ó, para cirurgia um candidatão. Mas a gente conseguiu, e não é só mérito meu não, é dele também, que é uma pessoa super disciplinada. Tudo que eu falava, tudo que eu indicava, ele na semana seguinte eu fiz, eu fazia o check-out, fiz tal coisa. Chovendo tempestade, tava ele lá na piscina do prédio. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes que é 50-50. Eu faço a minha parte e você faz a sua, certo? Então, cirurgia e cadeira de rodas são condições, mas não são necessariamente eu tenho e eu vou para isso. Não, tem muita coisa antes disso, tá? Isso era uma dúvida da Jovelina do Amapá. Amélia, quando faço fisioterapia, minhas dores somem, mas volto algum tempo depois. Amélia do Espírito Santo. Turma, por que a Amélia, ela para as dores durante a fisioterapia, dura aí uns dias sem dor e aí volta? Por quê? Porque o corpo dela tá sedento por atividade física. Simples assim, tá? O corpo dela precisa de movimento. O meu corpo, o seu corpo, o de todos, precisa de movimento. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Na fisioterapia ela vai se movimentar, então ela necessita, é o que o corpo dela está dizendo para ela. Então, Amélia, né? Amélia, faz a fisioterapia, pede pro fisioterapeuta te dar lição de casa, tá? Para que você faça em casa todo dia, um pouquinho por dia, pessoal. Você vai melhorando. É pouquinho, mas é melhora, tá? Se você fizer 1 minutinho por dia, quanto vai ser no final do ano, ok? Então, faça na fisioterapia, peça para o seu fisioterapeuta ensinar exercícios para você fazer em casa, faça em casa. Rosângela, minha paciente linda, saudade de ti. Faça em casa, também tem que fazer, o seu corpo tá sedento por movimento. Alguém perguntou, Camila, a Dalila, sobre sacroelite. Sacroelite é uma condição inflamatória no sacro, tá? O sacro é uma parte óssea no final da nossa coluna que tem ali a calcificação, a fundição de 5 ossos. Parece que não, mas esse osso, o sacro, ele é importantíssimo para o nosso caminhar. Ele é o que estabiliza nosso quadril, ele que dá toda a condição de flexão e extensão, tá? É um conjunto, claro, eu preciso da minha lombar. Então a sacroelite é chatíssima, me desculpe, Dalila, de tratar, mas ela precisa sim ser tratada, tá? Porque a dor é chatinha, muito tempo sentada, você vai sentir dor. Muito tempo andando, você vai sentir dor. Movimentos que você trabalha em rotação, vai sentir dor. Então, pensa antes dos sintomas da sacroelite, o que você fazia? Qual eram suas condições de trabalho, dentro de casa? O que você fazia nesses movimentos de rotação, muito tempo sentada? Costureira tem muito. Agora na pandemia o pessoal foi tudo para casa, levou o escritório para casa sem condições muito ideais. Tive 3 pacientes de sacroelite, tá? Um foi por trauma, não sei qual foi o que desencadeou, mas essa minha paciente caiu de bumbum. E aí ela teve aí, ficamos 1 ano e 1 mês cuidando, tá?
Mas precisa trabalhar com musculatura, psoas, adutor, precisa trabalhar com a musculatura profunda, quadrado lombar, piriforme, são músculos que precisam ser trabalhados, tá bom? O Dias, médico ortopedista, olhou meu exame e já disse provavelmente é cirúrgico, me encaminhou para um neurocirurgião e não falou mais nada, aquilo acabou comigo, fui com a esperança dele me passar algum tratamento. Dias, é assim, a maioria dos médicos, eles têm uma visão de cirurgia, tá? O Regi, ele também tinha indicação de cirurgia, mas o médico, Dr. Guerra, né, Regi, Dr. Guerra, né, 7 anos, gente, não lembro de todo mundo, não. Ele falou, vamos fazer 6 meses de RPG? Vamos fazer 6 meses aí para ver qual é, de fato, a condição, para ver se você vai para cirurgia? Então, assim, infelizmente, não são todos os médicos que têm essa... Eu também não sei, Dias, quais são seus sintomas. Eu também... Então, assim, tem algumas cirurgias que, de fato, precisam de urgência, tá? Outras pode esperar, dar esse tempo para ver se consegue evitar, tá? O ortopedista tem essa visão cirúrgica, a maior parte deles, e o neurocirurgião também. Procure mais duas opções, converse com mais 2 médicos, veja de fato se há necessidade, de repente adie um pouquinho a saída ao neuro, vá primeiro em mais 2 ortopedistas, para você poder conversar e para você poder compreender de fato a verdadeira necessidade, tá? Mas, ó, Regi Martins era para cirurgia e não foi, e tem 7 anos isso, tá ok? Estou com uma, mas chegamos lá, né? Dalila. Marcos Vinícius Serra, também é o Serra, não é o Guerra, o Serra. Então, assim, calma, vá mais em alguns outros médicos para você ter outras opiniões, ok? Antes de ir para a cirurgia. Um abaulamento já é considerado uma hérnia de disco? É a Maria do Rio Grande do Sul que pergunta. Pessoal, toda condição anormal dentro do nosso corpo é considerada uma condição patológica, ok? Então, sim, o abaulamento já é o processo inicial de uma hérnia de disco. Camila, vai evoluir? Ó, se você conseguiu diagnosticar, né? Você já logo nos primeiros sintomas, você já foi atrás, já fez lá sua ressonância, já descobriu que tem um abaulamento. Você tá com vantagem, ok? Por quê? Porque você está no início. Então, provavelmente, os anti-inflamatórios ali do processo inicial, que é o medicamentoso, vai ter resultado e você logo vai se sentir preparado, vai se sentir com a necessidade de fazer atividade física, porque precisa, é a solução, tá? E quando eu falo atividade física, pessoal, não pensem só em alongamento, ok? É sim, alongamento, mobilidade e fortalecimento, tá? Não se pode optar por cirurgia sem antes tentar o conservador. Eu também sou dessa opinião. Bom, verdade que um herniado já foi para cadeira de roda? Quantos dias eu preciso para melhorar com os exercícios físicos? Quem pergunta é a Lourdes, do Rio de Janeiro. Cada indivíduo é um indivíduo, tá? Eu não sei da sua vida até aquele momento da hérnia. Se você era sedentário, vai demorar mais para o teu corpo começar a sentir. Inclusive, alguns sedentários que começam a atividade até falar, Camila, eu dei uma pioradinha. Mas isso é momentâneo, é o corpo que está ali absorvendo aquele processo novo. Ou, se você era
rato de academia. Aqui em Santos fala esse termo. Então, você é aquele frequentador assíduo de academia, vai ter que diminuir o ritmo, mas ali os exercícios vão trazer um pouco mais de benefício, só que não os exercícios que você estava fazendo. Você vai ter que mudar esse treino. Então, pessoal, eu não tenho como dizer para vocês quanto tempo os exercícios vão te dar resultado, mas eu vou te dizer com uma coisa com certeza: os exercícios vão dar resultados, e resultados positivos, tá? Só que precisa ter paciência, precisa começar do início, precisa ter ali todo um protocolo. É isso que o método Tchau Hérnia traz para você: protocolo, mudança de mindset, ou seja, muda a chavinha. O que eu fiz até começar a sentir esses sintomas? Eu preciso mudar, eu não posso continuar fazendo as mesmas coisas. Ah, Camila, mas eu vou parar de trabalhar então? Porque é o que eu tava... Não, você vai tentar mudar, e aí você vai conversar com o seu fisioterapeuta, com o seu educador físico, ou com um colega. Olha, o que você acha que se eu fizer isso? O que você acha de eu fazer tal coisa? Eu vou render a mesma coisa, tá? Tudo vai ficar salvo assim, Ribeiro, vai ficar lá no YouTube, né, Regi? O Regi é meu ponto, né, Regi? Vai ficar gravada aqui no Instagram, eu vou deixar gravada, mas também fica no YouTube, tá? No Tchau Hérnia tem gente que só com o introdutório de 15 dias já tem melhora. Sim, na verdade, gente, eu como fisioterapeuta, como profissional, eu preciso delimitar, eu preciso colocar dias, números, para que eu consiga ter ali condição de avaliar se tal exercício, se tal técnica tá resolvendo para aquele caso, tá? Então sim, a gente sempre coloca um número X de dias, mas não quer dizer que aquele número X de dias é o que vai de fato te trazer a super melhora. Pode, mas eu posso também estender esse prazo, tá? É de indivíduo para indivíduo, ok? Por que muitas cirurgias não dão certo? Esse é o Paulo Ricardo de Salvador. É muito complexo esse assunto, mas muitas cirurgias não dão certo. Primeiro, o médico não escolheu a melhor técnica para usar naquele paciente. Segundo, o pós-operatório do paciente não foi como o médico orientou. Quarto, o paciente foi no primeiro médico que falou de cirurgia, não procurou por outras opções ou por outras opiniões, tá? Cirurgia, pessoal, é em último caso, tá? E quando alguém falar em cirurgia, vai em outros médicos para ter outras opiniões, tá? Mas na grande maioria, hoje, pessoal, tá cada vez mais difícil as cirurgias não darem certo, tá? Graças a Deus, com a evolução toda aí da tecnologia, da medicina, isso tá cada vez menor, tá? Eu tenho uma paciente, a Célia, linda, que ela operou num dia, 2 dias depois ela já estava no meu consultório andando, tá? Então, assim, cirurgias antigamente era mais fácil de não dar certo, e geralmente era por conta da técnica escolhida e por um pós-operatório ruim. Mas hoje as técnicas estão cada vez menos invasivas e com resultados cada vez melhores, tá? Mas antes da cirurgia, procure outras opiniões e procure o Tchau Hérnia. Procure o fisioterapeuta, ok? Vai ficar gravada? Vai. Olha lá, no YouTube também. O Regi e o Davi do grupo vão compartilhar e vai com outras pessoas. Obrigada, Davi Ribeiro. O Davi Ribeiro, gente, é o expert também em hérnia de disco. A condição dele inicial para atual é fantástica, a evolução dele, e ele tá aí no Tchau Hérnia. Bom,
A acupuntura ajuda nos alívios das dores da hérnia de disco? A Mirella de Americana. Sim, a acupuntura é uma excelente terapia alternativa para dor, mas não para diminuir a sua hérnia, tá? Ela diminui o seu quadro de dor. Vamos pensar assim, ó, pacientes que tomou uma série de medicamentos, o estômago tá lá estragadão, vai para acupuntura. Você vai conseguir diminuir a medicação, vai conseguir diminuir a dor e vai conseguir fazer seus exercícios físicos, tá? Pessoal, não tem por onde fugir. Você tem que fazer a atividade física. Você com hérnia, você sem hérnia, você com ombro congelado, como tá a Rô aqui, eu com o pé quebrado, eu estou fazendo atividade física todo dia. Não espere a condição atual melhorar, porque você pode vir a piorar. Eu não vou esperar eu tirar a bota, vou ficar mais de 60 dias com o RoboFoot. Eu não vou esperar 60 dias para eu retornar à minha atividade física, tá? Não estou fazendo como eu estaria fazendo, mas eu estou adaptando, porque meu corpo necessita de movimento, e senão eu também vou enlouquecer. Então, não tem para onde correr. Você quer se ver livre das dores da hérnia, você quer se ver livre dos sintomas da hérnia, porque a hérnia sempre vai estar lá, tá? Ela pode até dar uma regressão no tamanho, mas a condição sine qua non que você vai poder utilizar é melhorar a condição física do seu músculo. Porque você conseguindo mais tônus muscular, você consegue melhorar a condição postural, você consegue melhorar os espaços entre os discos e diminuir a pressão naquele local. E aí você vai se ver livre das dores, tá ok? Ó, as questões aqui acabaram, deixa eu ver se tem mais nos comentários. Vou dar mais 5 minutinhos, quem tiver mais questionamento aí, mais dúvida, eu já vou começar agradecendo ao pessoal que participou, que colocou as suas dúvidas aí. Vou puxar a orelha também de vocês que acho que ficaram com vergonha de colocar nos comentários lá que eu pedi para pôr, mas tudo bem, alguns até mandaram no meu particular, mas não tem problema, colocaram aqui. Fiquei muito feliz com a participação de vocês, com esse nosso bate-papo. Espero que eu tenha ajudado aí nas inúmeras dúvidas. Qualquer coisa, em qualquer post que tiver aí no canal Tchau Hérnia, podem colocar lá a dúvida de vocês. A gente está sempre lá, eu e Regi, respondendo, colocando coraçãozinho e tudo mais. Vou avisar, lá na bio tem o link, tá? Que vai levar você imediatamente para a página do método Tchau Hérnia, tá? Lá é um método que tem todas as regiões da coluna, cervical, dorsal e lombar, todos os exercícios que você ali poderá fazer com todo esse processo de progressão. Tem todo um ajuste de mudança de pensamento, mudança de mindset com o Regi orientando, tá? Porque é nisso que você, herniado, precisa pensar. O que eu fazia que me levou a ter essa hérnia, essa condição, e o que eu vou mudar daqui pra frente, tá, pessoal? Porque é uma condição que você estava ali sem pensar, estava ali fazendo no automático, sem atividade física, sobrepeso, diabetes, problema circulatório, não bebendo água, enfim. Pensa em tudo, reavalia tudo, porque você precisa mudar esse seu pensamento. E lá no método Tchau Hérnia, o Regi ensina uma série de ferramentas. Quem conhece o Regi, quem está na nossa comunidade do WhatsApp, sabe das frases e dos textos matinais que ele coloca, que de fato é para parar e refletir, ok? Turma, um beijo grande para vocês, muito obrigada pela presença. Manda essa live que vai ficar gravada para quem vocês acharem que vai tirar proveito disso aí,
tá? Se eu conseguir ajudar uma pessoa hoje, eu já tô super feliz, tá ok? Eu e o Regi Martins estamos aqui no Tchau Hérnia, no Facebook também e no YouTube, aí de peito aberto para vocês, para poder ajudar, para poder levar alívio, para poder levar esclarecimento, para poder levar informação, tá? E esperança, porque o herniado não tá acabado não. Vocês têm muita coisa pela frente aí. E eu também, porque eu tenho uma hérnia, não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma hérnia na cervical. E tô aí, firme e forte. Dói, Camila? Às vezes, quando eu saio do prumo, mas daí logo eu já volto. Então, e sair do prumo também é normal, tá, gente? De vez em quando a gente dá uns pés na jaca aí, mas logo volta, não continua na jaca não. Tá bom? Um grande beijo, obrigada por todo mundo aí presente. Se tiverem mais dúvidas, se não deu tempo, se não lembrou, põe lá nos comentários e eu em seguida, uns 2 dias depois, eu respondo. Eu falo pro pessoal do WhatsApp, ó, me dá um tempinho que eu respondo, tá bom? Eu entendo a urgência de todo mundo, mas agora com o pé quebrado eu tô um pouco mais tranquila, mas eu tô sempre aí, podendo, o que eu puder responder, o que eu puder orientar, e Regi Martins também. E quem tiver curiosidade em conhecer, em ouvir os depoimentos, vai lá na bio aqui no Instagram, tem o link, aperta lá no link que você vai ouvir um monte de gente legal que gostou do método, se deu bem e tá vivendo super bem, sem dor. Um beijo grande, fica com Deus e até semana que vem com a live do Regi. Tchau!